Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo que estou fazendo hoje, videozinho extra, né, domingo, muitas pessoas mandando e-mail, pedindo temas, perguntando, etc, 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 então eu resolvi fazer mais um vídeo extra. Geralmente eu faço 2 vídeos na semana, mas essa semana eu vou fazer este videozinho aqui a mais, justamente porque as pessoas têm me perguntado bastante coisas e eu é, tem uma tendência a aumentar aí a demanda, então eu vou acabar mesmo fazendo aí mais vídeos. E eu agradeço muito esse sinal de que o canal está crescendo e que vocês estão gostando dos vídeos e que estão mandando perguntas, etc. Então, neste vídeo aqui, eu vou tentar solucionar as dúvidas de algumas pessoas sobre budismo. Então, tenho recebido e-mails e comentários, né, de pessoas que se sentem um pouco confusas com algumas coisas, graças ao material de baixíssima qualidade que encontro na internet e a mestres fajutos que há por aí. Então as pessoas que têm me escrevido me questionam sobre a doutrina do não eu no budismo, né? Questionam se o budismo é ateu, se nega uma existência espiritual, se nega uma continuidade da vida após a morte física, né? Enfim, esse tipo de coisa. Alguns me perguntam também se o budismo pode ser considerado uma doutrina ortodoxa, uma vez que supostamente nega o Atman. E a outra questão bastante repetida também é sobre a linhagem que eu sigo, se eu me formei no Japão, se eu sou reconhecido por seitas japonesas, etc. Então eu vou tentar sintetizar ao máximo para deixar as coisas bem claras, para não ter que repetir as mesmas respostas sempre. E não se esqueça que nós temos uma página no Apoia-se. Se você gosta do material aqui do canal, então nos ajude lá através do Apoia-se. Vai estar aqui na descrição deste vídeo a página, né, o link com a nossa página no Apoia-se. Então, se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, também na descrição aí do vídeo você encontrará a minha página na Hotmart, onde você poderá adquirir as minhas obras mais recentes em formato de e-book. E se você tem interesse neste livro aqui, o livro físico, Curso Elementar de Maçonologia, também na descrição do vídeo você encontra o meu e-mail, né? O ariasativa@gmail.com, você encontra o meu e-mail, e aí você me manda um e-mail com seus dados, seu CEP, né? Eu faço o cálculo do frete, mais o valor do livro, envio para você os dados bancários, você deposita, me avisa, eu envio o livro para você pelo correio. Nós já estamos normalizando os envios aí dos livros pelo correio, né? Tava acumulando muito livro, agora nós estamos tentando aí juntar aí 4, 5 pedidos para já enviar. Ok? Se você quiser o livro autografado, não se esqueça, me avise e autografe em seu nome ou no nome de quem você queira presentear. E se você gosta do nosso canal, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever se você ainda não é inscrito, de tocar o sininho para receber as notificações, né? E etc, tudo aquilo que você já sabe, nos ajuda, o canal está aos pouquinhos crescendo, estamos aí fazendo força para chegar aos 15 mil inscritos, mais devagarinho estamos crescendo, bem devagarinho, então nos ajude a crescer com um pouco mais de velocidade. E recentemente eu abri também uma conta lá no Instagram. Então, se você tem Instagram, se você quiser me seguir, me dar a honra de me seguir lá no Instagram, então procure lá Transcendência André Muniz, tudo sem acento. Então, Transcendência André Muniz. Eu tenho colocado algumas coisas que eu acho interessantes lá, algumas imagens que eu acho interessantes. Tem fotografias minhas também, enfim, de passagens da minha vida. Enfim, siga lá o Transcendência André Muniz no Instagram, ok? Então, dados aí os recados, dada a introdução do nosso tema, vamos ao vídeo. Então eu vou começar pela questão mais importante, né? Sobre o não eu. Então já de cara eu vou dizer que essa é uma farsa. O budismo ele nunca negou a realidade de um eu espiritual. Então essa farsa ela começou com as péssimas traduções dos textos do cânone para as línguas modernas. Então pense o seguinte, se não existe um eu, se tudo é vazio, né, como costumam dizer os hippies chiques que se dizem budistas por aí, então você está praticando o Dharma para quê? Né? É um caminho sem caminhante? É um veículo sem passageiro? Né? Se é só um sistemazinho moralista, então para que tantos templos, imagens, ritos, ordenações,
preocupações com linhagens, etc. Né? Então, se não existe o eu, então a morte de um Buda e a morte de um indivíduo desprezível dão no mesmo, ou seja, os dois vão para o nada, vão para o vazio total. Então, se é assim, para que essa coisa toda de preceitos, de estudos, de ritos, etc. Né? Para que servem esses monges cheios de mantos se, no final das contas, tudo dá no mesmo vazio? Né? Então, e outra, tem o pessoal aí da Terra Pura, né? Eles adoram falar em não eu, e falam de renascimento na Terra Pura. O que renasce na Terra Pura, então, meu filho? O nada. Né? Então, vamos pensar aí, né, que é absurdo. Né? Vamos pensar um pouquinho, porque é absurdo se pensar dessa forma. Né? Quem acredita nisso e prega isso tem um nível de irreflexão, de ausência de lógica que é verdadeiramente assombroso. Né? Então, o primeiro erro que nós devemos destruir é esse papinho de vazio. Né? Shunya, que é o termo sânscrito para isso, Shunya não é vazio porcaria nenhuma. Né? Shunya quer dizer insubstancialidade. E se você não é um analfabeto filosófico, como a maioria dos arrogantes aí, dirigentes budistas são, né? Então você sabe que substância é diferente de essência. Substância é aquilo que existe por si mesmo, sem pressupor um ser diferente de que seja um atributo ou uma relação. Então, falar em substância é falar de uma coisa que existe de tal modo que ela tem necessidade apenas de si mesma para existir. Né? Então, isso é substância. Já a essência é aquilo que é considerado o fundo do ser, né? Em oposição às modificações que apenas o atingem superficialmente ou temporariamente. Essência é, então, aquilo que constitui a natureza de um ser em oposição ao fato de ser. E aí, se nós formos colocar uma comparação, né, a substância ela seria, por assim dizer, o veículo da essência. O Aristóteles, por exemplo, ele diz que a substância é o que tem propriedades, ou seja, é aquilo acerca do qual as coisas são ditas. Né? Ou seja, a substância você coloca uma série de adjetivos, de qualificações, de qualidades, né, na substância. E no budismo se diz que não existe substância real, ou seja, que não há uma coisa que exista de tal modo que só tenha necessidade de si mesma para existir. Então, está parecendo complicado, mas não é tão complicado assim. Então, se você tem, por exemplo, uma cadeira de madeira, né, essa cadeira ela não é uma substância real, uma vez que ela necessitou da semente, ela necessitou da terra, necessitou da água, do sol, das condições para germinar a planta que se tornaria a árvore, da qual sairia a madeira, necessitou do desenvolvimento das ferramentas para cortar a madeira, as ferramentas, por sua vez, necessitaram do metal, né? O manejo dessas ferramentas necessitaram de pessoas, né, que executaram todo o necessário para produzir as peças, que seriam os componentes do conjunto chamado cadeira. Em resumo, a cadeira substancial, separada de todo o resto, ela não existe. Isso é Shunya. Então a cadeira ela tem uma substância ilusória. Né? São as características que fazem com que eu reconheça como cadeira a qualquer cadeira, independentemente do tamanho, da cor ou do formato, que é justamente a substância ilusória da cadeira. Então a ilusão a ser vencida é exatamente acreditar que essa substância ilusória seja uma substância real. Essa que é a doutrina de Shunya. A doutrina de Shunya ensina isso. Não existe substância real. Nada existe no mundo causado e condicionado que seja separado do resto. Então isso não tem nada a ver com a conversa para boi dormir de vazio. Né? Então eu já ouvi aí um monte de gente falar, porque o vazio, porque todas as coisas são vazias, então nada importa. Então tanto faz eu colocar lixo no altar quanto flores, porque nada importa, tudo é vazio. Isso é papo furado, isso é conversa para boi dormir, não é a doutrina de Shunya. Então, entendida a doutrina de Shunya, vamos ao segundo ponto. O que é anátema? Né? O que o Dharma ensina sobre o não eu, entre aspas. Né? Não é essa a tradução. Tá? Anátman quer dizer aquilo que não é o Atman, e não eu. Né? Mas
o Buda ele nunca renegou ou negou a realidade do Atman, né? Então no cânone existem várias passagens lá, você pode ler, por exemplo, Tata Atavasarati, né? Quer dizer, o Atman é o condutor, ou Ata Sharana Ananna Sharana, né? O Atman é o refúgio sem nenhum outro refúgio, ou Atacha Meso Sharanan Gaticha, né? O Atman é o refúgio para o qual eu fui. Então, a tradução de Atman como alma, né, eu já ouvi falar, não, porque Anatman quer dizer não alma, né, ou não eu. Então, variam as traduções, né, uma tradução pior que a outra. Então, o conceito de Atman, na verdade, é o espírito, né, é o ser real. Então, o conceito de Atman no budismo é o mesmo conceito de Atman nas Upanishads, no Sankhya ou no Yoga, né? O que o Dharma ensina é o que não é que você não deve ter como drishti, né, o diti, que é uma visão, né, uma posição doutrinária de que o Atman é o mesmo que os skandhas ou os agregados. Então esse drishti, né, essa doutrina, é uma doutrina herética, né? Então, por quê? Porque os agregados eles são anatma, né? Ou seja, eles são desprovidos de Atman. Então dizer que os agregados para quem não sabe, né, são 5 agregados. Então Rupa, que é forma, né? Vedana, que é sensação, Samjña, que é percepção, Samskara, que são as formações mentais, e Vijnana, que é a consciência. Dizer que esses agregados eles são o mesmo que o Atman é ter uma posição herética, né? Que é uma posição chamada de Atano-diti. Né? Atano-diti quer dizer eternalismo, né? Quer dizer, é atribuir as coisas que são condicionadas, as coisas que são efêmeras, as coisas que são compostas, uma eternidade que elas não têm. Então, é Atano-diti, né? Eternalismo. E da mesma forma, a posição contrária, que é a posição que nós vemos aí tanta gente adotando, né? Quer dizer que o Atman não existe, ou seja, que não há uma realidade espiritual. Então, isso é uma outra heresia que é chamada de Ucheda-diti, né? Ucheda-diti, ou seja, aniquilacionismo ou niilismo. Então esses modernos budistas, entre aspas, que distorcem a doutrina para dizer que no budismo tudo é permitido, com base em que tudo seria vazio e de que não haveria alma, né? Então eles usam essa tradução péssima de alma, né? Não não eu, etc. Então quem defende isso são os hereges Ucheda-diti, ou seja, os nihilistas. E o Dharma ele condena tanto a posição dos eternalistas, né, dos Atano-diti, quanto dos Ucheda-diti, ou seja, tanto o eternalismo quanto o nihilismo ou aniquilacionismo, né? E o Buda ele diz, né, que fez do Atman um refúgio, né? Katam me sharanan atano, né? Katam me sharanan atano. Quer dizer, eu fiz do Atman o meu refúgio. E no Dhammapada, que é um dos textos mais populares, né, um dos textos budistas mais populares, tem o capítulo Malavaga, né, o capítulo 18, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, capítulo 18, né, verso 238. Então lá está escrito, né, Sokaro Hidipan Atano, né, Sokaro Hidipan Atano, ou seja, faça do Atman uma ilha, Kipan Vayama Pandito Bhava, né, então empenha-se, né, empenhe-se rapidamente, né, e se torne um sábio, né, Kipan Vayama Pandito Bhava. Então, empenha-te rapidamente e torne-te sábio. E no verso anterior, Sokarohi, aliás, no mesmo verso, nas palavras anteriores, Sokarohi Dipan Atano. Faça do Atman uma ilha. Então, e há muitíssimas outras passagens no cânone todo, né? Seja em sânscrito, seja em Pali, né? E o que o Buda ensinou é que não devemos confundir a realidade aparente, a realidade condicionada, esse nosso eu provisório humano, com o Atman verdadeiro, porque tudo isso, né? Tudo isso é anatma. E o que quer dizer anatma? Anatma é aquilo que não é o Atman, né? Então, em relação ao ateísmo budista, né, que é outra pergunta que me fazem bastante, tão cantado aí por gente desinformada,
que se acha mestre de alguma coisa, né? Então vamos lá. O budismo ele não é uma religião, né? Ou seja, ele não tem um aspecto emocional, né? Ele é uma via seca, ou seja, ele é uma doutrina cética e metafísica que é desprovida dos elementos próprios de religião. Então ele propõe uma via direta para a iluminação e libertação final. Então Deus, né, é uma representação da unidade indivisível, ele é uma representação segundo as necessidades temporais do mundo da manifestação. Em outras palavras, Deus é uma determinação, é uma delimitação do absoluto como ser. Então, dentro da terminologia hindu, por exemplo, Deus seria Ishvara, né? Ou seja, o ser divino, a pessoa divina. Né? E aí esse Ishvara ele é chamado de Apara Brahma, né? O não absoluto. Né? Ishvara é não absoluto, é Apara Brahma. Né? Então o absoluto, o Para Brahma, ou Brahman, né? Ele é indefinível, né? Ele só se pode aludir ao absoluto ou ao supremo por uma via negativa, ou seja, por uma via chamada de apofática, enquanto que Deus é definível, né? Se pode aludir a ele por uma via positiva, uma via catafática. Né? E por que isso? Porque o absoluto ele engloba o ser e o não ser, né? Uma vez que, por definição, nada pode estar fora do absoluto ou não é o absoluto. Né? E Deus, então, seria uma delimitação, uma determinação dos aspectos do Supremo enquanto ser. Né? Ou seja, Deus seria exatamente essa delimitação do ser, né? Dos aspectos do absoluto enquanto voltados para o ser, ou seja, a para Brahma, né? Não absoluto. Já o absoluto, Brahman, ou para Brahman, é indefinível, né? Não dá para se definir, engloba tudo, não há nada fora dele, nem no mundo do ser, nem no não ser, nem no mundo, nem no não mundo. Né? Então, o budismo ele não está em busca dessa delimitação ou dessa determinação divina, né? Segundo as necessidades temporais, né? No mundo da manifestação. Então o budismo ele busca a libertação final, né? Ele busca a libertação que transcende o ser e o não ser. Ele busca a realização da comunhão suprema com o absoluto. Então, sendo assim, as questões relativas a Deus ou aos deuses, né, manifestações que são ainda mais particularizadas de Ishvara, essas coisas não estão no centro das doutrinas ou das preocupações budistas. Né? Isso não tem nada a ver com ser o ateuzinho chato, o materialista, o leitor do Dawkins ou do Sagan que se acha o grande cientista porque leu 2 ou 3 obras de divulgação científica popular, e também nem tampouco o nerdão idiota que quer atacar o cristianismo e toda e qualquer religião o tempo todo. Né? Esses caras nem entendem o que as religiões pregam. Né? Então eles pegam lá uma caricatura que criam, né, e eles ficam malhando de maneira burra e desagradável, né? Essa caricatura que eles mesmo criaram. Né? E aí alguns ainda se dizem budistas. Né? Alguns deles ainda têm essa cara de pau, né, de sem entender nada se dizerem budistas. Ah, porque eu sou budista ateu. Né? Bom, a última pergunta, espera aí que eu anotei aqui. Então a última pergunta é sobre a minha linhagem, né? Se a minha linhagem é reconhecida por seitas japonesas, né? Então eu vou repetir aqui pela 1000ª vez, né? Eu não reconheço a qualquer igreja japonesa da atualidade como verdadeiramente budista. Né? No passado, em uma época remota, foram budistas, né? Mas não são mais há muitos séculos. Né? Então, sendo assim, por qual razão eu me preocuparia em ir lá, buscar reconhecimento, puxar saco de estrangeiro, etc., se eu não os vejo como budistas? Né? Então eu recebi meus preceitos de Bodhisattva em linhagens japonesas e chinesas. E eu considero apenas os que eu recebi na linhagem chinesa, de acordo com os ritos da escola Vinaya chinesa. Né? E eu recebi iniciação tântrica, do chamado esoterismo Tan, de um mestre de uma linhagem japonesa. Só que eu fiz isso de uma forma independente das instituições.
Então eu estou pouco me lixando para o reconhecimento de instituições que eu não considero budistas. Então, para entender isso, é preciso entender que uma escola budista, na acepção tradicional do termo, não é uma igreja, né? Não é uma seita, não é uma instituição, né? É uma linhagem de interpretação exegética que segue determinada linha de pensamento, de determinados ancestrais, né? Então, o ideograma Chon, né? Ou Shu, né? É isso, é um ancestral ideológico comum, né? Então, no budismo chinês, jamais existiu um modelo de organização denominacional com doutrinas e práticas prescritas e ativos institucionais ali claramente definidos, né? Então, uma linhagem ela não é propriedade de um grupo com uma sede no Japão, na China, ou seja lá onde for, né? Então, na China antiga, linhagem de ordenação era raramente, se é que um dia foi usada, né, mas ela raramente usada como um identificador sectário, ou seja, as pessoas eram ordenadas em linhagens diferentes e adotavam uma identidade exegética de acordo com a sua própria, tendência, de acordo com a sua própria preferência, né? E então, por exemplo, a escola Tiantai, né, ela tem como seu patriarca fundador Nagarjuna, né, um mestre indiano que ele nunca pisou na China, né? Então, você, não, mas o Nagarjuna não foi na China, então ele não é Tiantai. O Nagarjuna não foi no Monte Hiei, então ele não é Tiantai, né? Para de falar idiotice, né? Vai estudar um pouquinho antes de falar esse tipo de besteira, né? O patriarca Nagarjuna foi um mestre indiano, né? O segundo patriarca, Huai Wen, né, o mestre chinês, da qual se tem pouquíssimos dados biográficos, ele nasceu séculos depois de Nagarjuna, né, e é dito que ele se iluminou ao estudar as obras de Nagarjuna e se tornou seu sucessor, ou seja, se tornou sucessor de Nagarjuna, sem nunca ter visto Nagarjuna e sem nunca ter ido para a Índia, né? E assim se seguiu a linhagem Tiantai. Então, desde a morte lá do patriarca Simha, que foi decapitado na Caxemira, então a sucessão ela é chamada de Jishou Xianchan, né? Ou seja, uma transmissão direta, né, da linhagem do Pico do Abutre, que é chamada de Linshan, né? Então essa mentalidade sectária, que acha que é um grupo, o dono de uma linhagem, né, que você precisa ir beijar a mão de algum asiático para ter uma linhagem, etc. Então essa mentalidade é típica de gente ignorante, né, que nunca estudou nada sobre a formação desses grupos, que acredita com a cegueira dos tapados, né, que o discurso institucional e sectário é a pura verdade. Então entendam de uma vez por todas que esses discursos japoneses, eles são uma estratégia de legitimação, né, são um tipo de reserva de mercado para tornar as pessoas dependentes do controle deles, né? O que interessa de verdade é a transmissão da doutrina e da influência espiritual, não é o selo institucional ou o papelzinho escrito em japonês de uma sede de algum lugar, né? Então, se você gosta de ser submisso aos asiáticos, né? Se você gosta de ser a garotinha do mangá, de lamber bola enrugada de algum asiático, o problema é seu, né? Eu não gosto e não vou ser submisso a nenhum grupo estrangeiro. Eu não dependo de igreja budista nenhuma para nada, né? Eu não recebo comissão para defender asiático, não sou paga-pau de chinês ou de japonês, né? Então, acho que fica bem clara a minha posição, né? Não os reconheço, não tenho interesse no reconhecimento deles, né? Então, acho que deixando isso bem claro, dá para não ficar, não, mas qual é? Você é ligado ao Japão? Você é ligado a não sei o quê? Não, não sou. Não quero ser, né? Quer ser, vai em outro lugar. Procura outro mestre. Né? Se você acha que esse papo é um papo verdadeiro, que eles são os donos da linhagem, que eles são os detentores, vá lá, converse com eles, né? Veja a grande sabedoria deles, o grande entendimento que eles têm sobre as coisas, né? E aí você vai e decide se você quer. Mesmo porque eu não vou te aceitar como discípulo mesmo, então que você está enchendo meu saco. Não é mesmo? Então, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nada. Então, beleza. Então é isso o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido esclarecer mais algumas coisas. E, mais uma vez, compartilhe o vídeo, dê seu like, mostre para os seus amigos, comente aí, enfim. Me siga lá no Instagram, Transcendência André Muniz
sem acento, e vamos ver aí se vai ter muito mais pergunta, muito mais e-mail, para que eu faça mais um vídeo. Ah, e eu voltei com a camisa xadrez, hein? Muita gente pediu. Então muita gente me pediu a camisa xadrez e eu resolvi gravar de camisa xadrez hoje. Ok? Então, obrigado pela sua atenção, obrigado por ter me aguentado até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!